A gente tem o que se chama no Brasil, para o setor do automóvel, o contrato de concessão, né? São as obrigações dos dois lados. E a gente, não só a Renault, mas as marcas no geral, o compromisso é trabalhar toda a gama de produtos. Então, quando tem um concessionário Renault, ele vende toda a gama, né? Desde o carro pequeno ao maior, veículos de passeios, comerciais. Isso está no contrato de concessão. Claro que tem que respeitar as normas, né? Como uma franquia, você está respeitando, representando a marca naquela cidade, né? Sejam elas de visualização, de qualidade de serviço, de treinamento dos mecânicos, dos vendedores, tudo isso, né? E isso é muito bacana, porque no nosso setor, por exemplo, a Renault, a gente tem quase 300 lojas em todo o país, Bastante. com 100 empresários, que dá uma média de 3 lojas por empresário. E são histórias incríveis de empreendedorismo, de família, né? Algumas que começaram décadas e décadas atrás, outros mais novos, planos de sucessão, e esse engajamento entre a rede de concessionários e a marca é muito importante, porque o nosso trabalho, né, é conceber, fabricar, comunicar, mas no final quem entrega o carro, quem faz a manutenção do carro, quem aperta a mão do cliente é o concessionário. Então é muito importante tê-lo próximo. A gente tem uma área que cuida muito desse processo, que é o desenvolvimento de rede, e é ali que chegam, né, os pedidos para abrir novas lojas, sejam de gente que já é do ramo, gente que não é do ramo, e tem toda uma análise de geomarketing que leva em conta a população da cidade, o tamanho do mercado, o poder de compra de cada bairro, para que a escolha seja realmente milimétrica. A loja tem que estar aqui, tem que ter esse tamanho, o potencial de vendas é esse. E não só vendas, mas pós-vendas, quantos elevadores para fazer a oficina, tudo rodar bem. É bastante coisa envolvida, né? Sim. Coisa. Tá pensando em abrir uma, Sheila? Eu tô aqui na sua maturando, cidade natal, né? não tem ainda? Eu acho que Marechal tem, sabia? Não, da Renault ainda não. Não, ainda tem não. em Olha, Toledo, gente, do lado. tem Toledo. Exatamente. Não, e assim, Elétrica, a gente abre lá, tá bom? Tá vendo? Muito bem, Eu até vou meninas. fazer uma pergunta, né? Que a minha cidade tem muito agro, né? Existe, obviamente, que deve existir. Mas tem bastante gente que consome já carro elétrico na região? Porque eu não sei, como é que você define um carro elétrico? É pelo nome mesmo? Hoje, vamos dar um exemplo. O carro que sai elétrico, vamos lá pro Clio. Existe o Clio elétrico e o Clio normal ou não? O carro elétrico é aquele carro elétrico, ponto? Não existe, eu tava falando que tem o Quid normal e o... Tá. Isso, exatamente. Isabel pegou. A Bebel tava ali, ó. Tá, eu não tava na aula nesse momento. Então, na Renault, a nossa designação é E-Tech. Tá. Né? Tecnologia E de elétrico e Tech. Então, o Quid tem o Quid Flex, normal, e tem o Quid E-Tech 100% elétrico. Para dar um exemplo. Cidades pequenas, que nem a minha, são consumidoras de carro elétrico? Então, você sabe que aí a gente errou feio na projeção. Quando a gente trouxe o Quid Tech, a gente fez a pré-venda e foram 750 carros em 2 meses. Esgotou. E o nosso plano era, não, vai vender tudo em São Paulo, Brasília, Curitiba, o interior, bom, vamos ver o que dá. E a gente ficou surpreendido. A capilaridade das vendas foi a mesma de um carro normal. Que legal! Então, interior comprando muito carro, capitais menores comprando. Então foi muito proporcional. E aí a gente ficou surpreso, porque esse awareness, né, sobre o carro elétrico não é algo da grande cidade, do meio urbano, ele está por toda parte. E o primeiro cliente que a gente entregou o carro foi emblemático, porque ele é de Muzambinho, no interior de Minas Gerais. O carro entrou no site, porque a venda do primeiro lote foi toda online. Em alguns minutos, tem um cliente. De onde é? Vocês não vão acreditar. São Paulo, Rio, não. Muzambinho. Que máximo! Então foi bem emblemático. Que máximo! Que bacana. Foi. E aí, como que a gente identifica que um carro é elétrico? Eu não acho que eu nunca reparei nisso. Porque acho que você vai escrito atrás, que vai estar, tipo, no caso do Renault E-Tech. Vou dar uma dica também. Ele passa sem fazer barulho. Silencioso. E se você olhar atrás, não tem o escapamento. É verdade. Nossa! Mas se ele for híbrido, ele tem. Se for híbrido, ele tem. Então Exatamente. Você pode correr o risco de o ver um 100% híbrido. elétrico, ele não vai ter. Gente, agora eu vou ficar assim, né? No carro. E tem um barulhinho também. Vocês sabem que esse tema de não ter ruído, o que a gente fez entre 0 e 30 km por hora, como o carro não tem nem barulho do chão, do ar, nada,
A gente fez um barulho Você não achar que o para carro escutar do lado de fora, para que pedestres, ciclistas se deem que tem um conta que carro. tem um carro chegando. Que máximo, gente. Então foi para resolver o tema do silêncio. Aí acima de 30 por hora já tem o barulho do vento, do ar, não é necessário. Caramba. Então tem Gente, a o gente barulho do precisa carro ter elétrico. um carro elétrico, Bel. Ah, não, sim, eu tô apaixonada. Não, muito Aliás, bem, eu o quero test aquele drive já carro chegou lá, e eu vou gente, deixar que para ele é vocês. lindo. Mas esse. Merecido. Hoje alguém consegue comprar o elétrico, o Kwid, ou ele tá esgotado? Agora, as vendas seguem abertas pelo nosso site, pelos concessionários, inclusive os test drive já estão disponíveis agora, a partir desse fim de ano, toda a rede, e está pronto para comprar. Só que a entrega vai estar só para o início do ano que vem, Tá. porque as vendas desse ano já esgotaram. Que Então incrível. surpreendeu a gente pensava em ter um único lote fabricado esse ano, já pedimos o E é segundo. tudo produzido no Brasil. Não, esse carro vem importado. Ah, uhum. entendi. Como traz um carro pra cá? Tem dois caminhos. Quando são carros extremamente de nicho, aqueles carros milionários, o carro vem sozinho num container. Caramba! Um container por carro. Mas não é a maior parte que vem assim. A grande parte, né, vem em navios específicos de automóveis. Que incrível. Então são mega navios cujo objetivo é só transportar carro. Eles têm inclusive o teto que sobe e baixa em cada andar. Porque se forem carros mais baixos, você pode levar mais andares. Se forem carros mais altos, não. Então imaginem, é um estacionamento flutuante e eles estão cruzando o mundo transportando o carro. E por que Curitiba? A Renault? É. Curitiba? Foi uma começou época... lá a história, não, né? foi muito bacana. Eu lembro, na época eu era adolescente, e toda a indústria automóvel no Brasil estava concentrada em São Paulo e em Minas, de automóvel, né? E naquela época, novas marcas estavam vindo para o Brasil, e a Renault era uma delas. E começou a ter muita discussão, até os estados oferecendo um incentivo aqui e ali. E o Paraná acho que fez um pacote muito bacana para a Renault, porque a fábrica ficava num eixo logístico com várias estradas, perto do Porto de Paranaguá. A base de educação, treinamento era boa, tinha muitas universidades em volta. Você estava perto do maior mercado consumidor, que era São Paulo, do maior mercado exportador, que é a Argentina. Então tudo isso somado, na época era governo do Jaime Lerner, teve um pacote e a Renault decidiu se instalar no Paraná. E outras montadoras na época também escolheram lugares fora do eixo tradicional também. Que legal. E a Uma história curiosidade. começou há 20 anos e tem dado bastante certo. Porque aí você começa a se envolver com a comunidade, projetos de fundação, com associações, ESG, meio ambiente, né? A gente adotou o Paraná também. Tem um escritório muito grande aqui em São Paulo, mas a fábrica, toda a operação industrial tá lá.